Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Estou trazendo aqui a correção comentada do restante dos exercícios de geografia, dos quais nós fizemos na aula ao vivo até o número 3 e ficou de tarefa do exercício 4 em diante. Então vamos lá. Analise a tirinha e responda os questionamentos a seguir. Pai, será que somos mesmo inteligentes? Somos mesmo inteligentes? Tiramos a mata ciliar que protege os rios e nascentes e depois reclamamos que falta água? Cite e explique um problema relacionado ao uso da água. Pessoal, ele está pedindo para citar e explicar um problema, tá? Eu vou escolher aqui falar da desertificação, ok? Mas aí, o que vocês colocaram, né, deve ter sido explicado, porque ele pede para citar um problema, dentre os diversos que acontecem, e explicá-lo, tá? Eu vou falar então da desertificação, que é provocada aí pelo uso descontrolado dos recursos hídricos, tá? E também pelo manejo inadequado do solo, tá? E da vegetação. Então, eu falei da desertificação e eu expliquei. Vocês devem ter citado algum tipo de problema relacionado ao uso da água e ter explicado como este problema ocorre, ok? Vamos para o próximo exercício. B. Resgatando conhecimentos anteriores, explique o que são as matas ciliares e como se relacionam com a preservação das nascentes. Pessoal, matas ciliares são aquelas formações, né, vegetais que estão presentes aí nas margens dos rios, dos lagos, dos córregos, né? Por que elas são importantes? Elas são muito importantes para a preservação das nascentes, tá? Porque elas reduzem os processos erosivos das encostas. Pessoal, se tem erosão, você vai ter toda aquela areia, aquele sedimento que vem junto com a erosão indo para o fundo do rio. E o que acontece? A gente tem um processo chamado de assoreamento. O que seriam os assoreamentos? Seriam quando o leito do rio ele se eleva, né? A gente tem uma elevação porque acumula sedimentos no fundo do rio, tá? Se você tem mata ciliar, você reduz essa questão, né, dos sedimentos eles estarem indo direto para o rio, né, elas protegem, fazem uma proteção, e aí você garante também a melhor qualidade da água desses rios, você evita o assoreamento e também garante uma melhor qualidade, porque vai ser uma água mais limpa com menos sedimentos, tá certo? Vamos aí então para o exercício 5, né? Então a letra B, né? Nós falamos das matas ciliares, que são essas formações vegetais presentes nas margens dos rios, e elas evitam que os sedimentos, principalmente aí da erosão das encostas, elas na realidade diminuem a erosão das encostas e evitam que os sedimentos que vêm no sentido do rio, que eles entrem diretamente no rio, porque elas vão fazer como se fosse uma barreira e vai evitar o assoreamento. O que seria o assoreamento? O acúmulo de sedimentos do rio, tá? Que faz com que a parte baixa do rio ela se eleve por causa do acúmulo de sedimentos, né? E aí você vai ter essa questão de quando a gente fala de um rio assoreado, é quando acumulou tanto sedimento lá embaixo no rio que essa parte ela foi se levantando, né? E devido ao acúmulo de sedimentos, a qualidade da água ela não fica tão boa, né? Então a mata ciliar ela auxilia nesse processo e garante também a melhor qualidade, né? A melhora da qualidade, perdão, da água dos rios. Ok, pessoal? Vamos aí então, não se esqueçam o que é mata ciliar, tá ok? Isso aí tem que ficar gravado. Vamos para o próximo exercício, um exercício de análise gráfica. Analise o gráfico sobre o abastecimento urbano. Então tem região sul 13, norte 9, nordeste 7, centro-oeste 24 e sudeste 41. Qual a região do Brasil consome mais água? Pessoal, tá evidente aqui que nós temos, né? Olha essa parte verde, região sudeste, como sendo a região que consome mais água, né? Então, letra A é a região sudeste, é a que consome mais água. Por quê? Explique o que explica o maior consumo nessa região. Pessoal, é o fato da região sudeste ela ser mais populosa e também mais urbanizada, né, que as demais. Então é o fato, né, de a região sudeste ela ser mais urbanizada e também mais populosa e também mais urbanizada que as demais. O fato da região sudeste ser mais populosa e urbanizada do que as demais. Questãozinha fácil, interpretação gráfica aqui, né? Bastante evidente aqui
a região, no caso, que tem aí o maior consumo de água, ok? Vamos aí para os exercícios propostos, né? Então vamos lá. Questão de número 6. As atividades que mais consomem água são a agricultura e a indústria de alimentos, com cerca de 80% do consumo total dos recursos hídricos. Relacione os alimentos que você mais consome diariamente, né? Ele dá exemplo aí do arroz, feijão, carne, iogurte, etc. E faça uma pesquisa sobre a quantidade de água necessária para produzi-lo. Registre então aí os resultados. Pessoal, então essa pesquisa é uma pesquisa rápida aí, né, a respeito dos alimentos que você consome. Pode ser que nem todos tenham conseguido atingir, né, localizar os dados aí do consumo de água, mas existem diversos sites aí que dão para pesquisar, né, como ONGs, algumas agências governamentais, né, que elas trazem então essas informações em relação da produção dos alimentos e o consumo de água que é necessário para produzi-los. Nem todos vocês devem ter conseguido localizar, mas não tem problema, tá? O que conseguiu já tá de bom tamanho, tá? Mesmo se não conseguiu achar de todos os alimentos, ok? O que vocês registraram para mim já tá ótimo. Vamos então à questão 7. Por que, apesar de ser renovável, a energia elétrica causa impactos? Pessoal, vamos analisar com mais calma essa questão. Vamos lá. Quando você... Então vamos fazer uma análise. A utilização das fontes hidrelétricas, né, elas produzem grande impacto ambiental. Por quê? Para gerar a força motora que nós comentamos até na última aula ao vivo, né, que a água ela não se transforma em energia, é utilizada a força motora da água para girar as turbinas. Então, para gerar a força motora, né, que é necessário para movimentar as turbinas, né, é preciso que você crie um grande reservatório de água, né? Ou seja, esse grande reservatório de água que é criado, ele vai provocar um alagamento, né, imenso, tá? Ou o ressecamento de grandes áreas, né? Porque vai ter um grande acúmulo de água nesses reservatórios, tá? E aí o que você prejudica? Você prejudica a fauna, você prejudica a flora, tá? E você acaba obrigando, muitas vezes, até a população que vive, né, no entorno deste local a abandonar suas casas, né? Porque essa região ela vai ser alagada. Então aqui ele vai perguntar, né, por que apesar de ser renovável, a energia elétrica ela causa impactos? Como eu disse para vocês, vai impactar tanto na flora e na fauna, como também na questão social, até mesmo das populações que moram em volta, que são obrigadas a saírem devido ao fato dessa parte ela ser alagada. Inclusive, vou passar para vocês o mais rápido possível uma música, né, chamada Sobradinho, que vai retratar a questão que ele está falando aí, né, de algumas cidades que foram submersas aí por causa da construção de uma hidrelétrica. Vou passar para vocês escutarem e verem o que a letra da música fala a respeito dessa questão, beleza? Vamos aí para o próximo exercício. A gente vai chegar então ao para conferir, né? Questão de número 1 vai falar o seguinte: qual o setor da indústria que mais consome recursos hídricos? Pessoal, ele falou, se eu não me engano, aqui atrás, vamos dar uma olhada aqui, as atividades que mais consomem são a agricultura e a indústria de alimentos. Ou seja, o que mais consome aqui na indústria, né? Porque a parte da agricultura que ele fala aqui, ela não pertence, né, à indústria. Agricultura, nós somos o setor industrial, que é a outra parte. No setor industrial, né, que ele vai perguntar qual é o setor da indústria que mais consome recursos hídricos, é o setor de produção de alimentos, ok? Estava na questão anterior ali a resposta. Aponte 2 problemas causados aí pelo uso sem controle de recursos hídricos na agricultura. Pessoal, podemos usar, ele vai pedir aqui 2 problemas. Vocês podem pensar aí nos problemas que podem ser causados. Eu vou usar a desertificação, que eu já usei ali atrás como exemplo, e também vou citar aqui a poluição por conta de agrotóxicos, né, pelo uso de agrotóxicos, que são produtos químicos aí que são
utilizados na agricultura. Ele está pedindo para a gente apontar 2 problemas causados pelo uso sem controle dos recursos hídricos. Então, desertificação e a poluição por uso de agrotóxicos, ok? Vamos para o exercício 3. Complete o gráfico com a principal fonte de energia utilizada no Brasil. Pessoal, muito fácil. Falamos, né, dessa principal fonte de energia renovável e que usa a água como força motora para girar as turbinas. Aqui nós temos energia hidrelétrica. A principal fonte de energia utilizada no Brasil é a fonte hidrelétrica, ok? Partindo aí para o exercício de número 4, preencha corretamente as lacunas. A hipermeabilização do solo pelo asfalto e pelo concreto impede como eu falei para vocês, o asfalto impede que a água infiltre, tá? Então ele impede a infiltração da água, prejudicando o reabastecimento dos lençóis freáticos. Por quê? Porque ela não vai conseguir infiltrar no solo e dessa maneira ela não vai conseguir voltar, né, e para os lençóis freáticos. Então aqui a gente impede a infiltração, né, da água, prejudicando o reabastecimento dos lençóis freáticos. Por que reabastecimento? Essa água ela foi retirada para consumo e quando a chuva traz, ela iria reabastecer o lençol, no caso, né, de onde foi retirada essa água, ok? Isso faz parte aí do ciclo, né? A água ela é retirada para irrigação, lembra do desenho? Aí depois parte evapora, vai para precipitação. Quando chove, parte vai para os cursos de água, outra parte vai para o lençol. Inclusive, também a água que é usada na irrigação, parte dela é absorvida pelo solo e retorna aí para o lençol, ok? Então, a última questão aqui do nosso para conferir vai perguntar o seguinte: qual é a atividade econômica que mais consome água? Pessoal, nós vimos isso, né, anteriormente. A atividade econômica que mais consome água é a agricultura. Inclusive, se nós retornarmos aqui, vai estar falando, as atividades que mais consomem água são a agricultura e a indústria de alimentos. A que mais consome de fato aqui, então, agricultura é a resposta aqui do nosso exercício 5. Ok, pessoal? Então, desde já, eu agradeço a atenção de todos vocês e aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e um grande abraço.